Fala galera empreendedora do Brasil, você que também não é empreendedor e me segue aqui. Tamo junto, sou Mauro Benevenuto, seu contador, e vim falar sobre a estabilidade de trabalho. Isso mesmo, a estabilidade do emprego. Vou falar aqui nesse vídeo especificamente sobre essa estabilidade provisória. Entenda quando a empresa não pode demitir. Você é empresário, quando você não pode demitir um colaborador. Você que é colaborador, quando você não pode ser demitido. Fique sabendo tudo nesse vídeo. Você já ouviu falar em estabilidade provisória de emprego? Esse é um assunto que costuma gerar muitas dúvidas entre trabalhadores e empregadores que desejam entender como funciona esse direito trabalhista. A estabilidade provisória é, na realidade, o período em que o empregado tem o seu emprego garantido. Portanto, seu contrato de trabalho não pode ser encerrado por mero desejo do empregador, exceto em razão de justa causa ou força maior. O que é a estabilidade provisória? Esse período em que os trabalhadores devem ter seus empregos garantidos, em razão de determinadas situações que eu vou falar aqui no vídeo, que são especificadas na legislação trabalhista ou em normas coletivas de trabalho. Dessa maneira, a estabilidade se trata, na realidade, do direito do trabalhador de permanecer no emprego por um tempo definido, mesmo nos casos em que o seu chefe não deseje mais a prestação dos seus serviços. O principal objetivo da estabilidade provisória é proteger os colaboradores que, em determinadas condições, estão mais vulneráveis e, portanto, não devem ser demitidos em um momento delicado. No entanto, é importante frisar o seguinte: o funcionário que vier a praticar atos que motivem uma eventual demissão por justa causa perderá imediatamente o seu direito à estabilidade. Bom, em quais casos e funções se aplicam a estabilidade provisória? A legislação trabalhista prevê as hipóteses de manutenção do contrato de trabalho do empregado independentemente da vontade da empresa. Em que casos? Primeiro, funcionário que sofreu acidente de trabalho. O trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e fica afastado de suas funções por mais de 15 dias, recebendo o auxílio-doença acidentário do INSS, lembrando que, após seu afastamento, o contrato de trabalho é suspenso a partir do 16º dia. Ele possui, nesse sentido, a partir do retorno ao emprego, ele possui ali uma estabilidade provisória de 12 meses. Quer dizer, o empregado que saiu para o auxílio-doença via acidente de trabalho, ele tem estabilidade após 12 meses do seu retorno. Então ele vai ficar ali 12 meses sem poder ser demitido. Mas é importante frisar que nas situações em que há o pagamento do auxílio-doença por motivos que não se relacionem a acidente de trabalho, ou ainda quando o trabalhador não precisa se afastar das suas atividades devido ao acidente, ele não faz jus à estabilidade temporária. Quer dizer, o auxílio-doença sem acidente de trabalho não dá direito à estabilidade provisória. O segundo caso que eu vou citar aqui talvez seja o mais famoso, né? O da gestante. É uma situação bastante conhecida aí da estabilidade provisória. Ela tem direito ali, primeiro, ela tem a licença maternidade, que é aquele período ali de 5 meses, né, depois do parto, em que ela tem direito à estabilidade, e ela também tem direito, mesmo que esteja dentro do contrato de experiência, tá? Quem possui contrato de experiência ou contrato por prazo determinado também tem direito à estabilidade. E as empregadas domésticas também entram nessa garantia a partir da criação da Lei Complementar 150 de 2015. A legislação estabelece que a gestante tem direito à estabilidade provisória mesmo nas situações em que a gestação iniciou durante o período do aviso prévio indenizado ou trabalhado. Mas por qual motivo? Simples. Os referidos períodos também se incluem na contagem do tempo de vigência do contrato. Inclusive, a gestante que desconhece a gravidez no momento da dispensa tem direito de solicitar a sua reintegração ao trabalho, caso seus exames demonstrem que a concepção ocorreu ainda no prazo de vigência do contrato de trabalho. Quer dizer, se ela foi demitida e ficou sabendo que estava grávida depois da demissão, porém a gravidez era do período em que o contrato estava vigente, ela tem direito a ser reintegrada e manter-se ali a sua estabilidade. A regra de estabilidade provisória para a gestante se aplica ainda aos empregados, que adotam uma criança depois do recebimento da guarda provisória para fins de adoção. Então, para quem adota, também tem o direito ali à licença maternidade, à estabilidade provisória, igualzinho da gestante. E outro caso é o funcionário que é membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, aquela famosa CIPA. As empresas que possuem CIPA, tá, tem uma legislação aí que engloba, que eu não vou explicar aqui,
Essas empresas devem respeitar a estabilidade provisória destinada aos empregados eleitos para cargo de direção dessa comissão. Dessa forma, quem se enquadra nessa situação garante o seu emprego a partir do momento em que registra sua candidatura até um ano após o término do mandato, se for eleito, claro. A referida estabilidade se estende inclusive para o suplente do diretor da comissão. Esse direito tem o objetivo de garantir que o trabalhador, no papel de diretor da CIPA, possa fiscalizar o ambiente de trabalho sem perseguições, uma vez que estará discutindo melhorias das condições de trabalho de toda a galera da empresa. Próximo caso é o funcionário que é dirigente sindical. O dirigente sindical é o funcionário da empresa que foi eleito para o cargo de direção e representação do sindicato profissional de sua categoria. Assim como ocorre com o membro da CIPA, essa estabilidade provisória para o dirigente sindical é uma forma de garantir a sua independência na defesa dos interesses dos trabalhadores e a proteção de eventuais perseguições. Essa proteção vale no momento da candidatura até um ano após o término do mandato. E os suplentes também estão garantidos aí nessa estabilidade. Para adquirir a estabilidade é necessário que a empresa esteja localizada na mesma base territorial do local onde o empregado exerce as atividades sindicais. Próximo caso, funcionário que é representante dos demais empregados. Após a reforma trabalhista de 2017, a legislação definiu que funcionários eleitos como representantes de trabalhadores em empresas com mais de 200 funcionários não poderão ser dispensados arbitrariamente a partir do registro da sua candidatura até um ano após o término do mandato. Quais são os direitos do trabalhador quando a estabilidade provisória não é cumprida? Existem empresas que não observam essa legislação e, consequentemente, não cumprem a estabilidade provisória do trabalhador e dispensam o trabalhador sem justa causa nesse período. Nesses casos, nessas situações, existem algumas medidas que devem ser adotadas. Caso a dispensa seja aí por justa causa, se for justa causa, é importante frisar que o trabalhador tem que comprovar, o empregador ele tem que comprovar a falta grave, assim como todos os casos de justa causa, tá? Sem provas, a demissão por justa causa poderá ser revertida em dispensa sem justa causa e a empresa terá que reintegrar ou indenizar o funcionário pelo período correspondente à estabilidade. E isso será requerido, obviamente, por meio de uma ação reclamatória trabalhista. Esse procedimento serve para solicitar a reintegração do trabalhador ao trabalho ou solicitar o pagamento de uma indenização correspondente ao período da estabilidade. Sendo assim, não há possibilidade legal de uma empresa dispensar um funcionário sem justa causa que possui uma das estabilidades previstas em lei. Contudo, é válido esclarecer que a conversão do período da estabilidade provisória em indenização é admitida somente em determinadas situações. Por exemplo, quando não há compatibilidade entre o funcionário e o empregador e, por essa razão, a convivência entre ambos no ambiente de trabalho se torna insustentável. Ainda assim, de acordo com o artigo 496 da CLT, apenas a Justiça do Trabalho tem competência para adotar a referida decisão. No caso em que se adota a indenização, a empresa deve realizar o pagamento dos salários correspondentes a todo o período da estabilidade provisória, assim como todas as demais verbas trabalhistas, férias, 13º, etc. Por sua vez, quando há a reintegração do empregado, dispensado em razão de determinação judicial, deve-se reabrir o contrato de trabalho que estava em vigor, como se a demissão sem justa causa nunca tivesse acontecido. Nesse cenário, é possível, é preciso, na verdade, inclusive, desconsiderar a baixa efetuada na carteira. Então aí vai se verificar que não há necessidade de firmar outro contrato de trabalho, pois o anterior volta a ter validade. São muitas as peculiaridades desses casos, mas eu quis deixar bem claro aqui quais são os casos em que a estabilidade realmente é obrigatória. Então, se você é empregador, fique atento na hora de demitir um funcionário, um colaborador que esteja ali havendo essa necessidade. Você que é colaborador, fique atento aos seus direitos, eu tenho certeza que vai aí haver uma segurança muito maior na prestação do seu trabalho. Gente, eu estou à disposição, dúvidas, comentários, sugestões, podem ser colocados aqui nos comentários do vídeo. Tamo junto, tá? Meus contatos estão aqui na descrição também. Forte abraço a todos, valeu, fui!